Ok. Aqui nessa aba, o meu tá com muita aba, eu estou dando outro curso e a gente usa outros plugins lá. É, aqui, então ele está resumido a letra. HB é Honeybee, se você tem menos abas, ele vai aparecer o nome inteiro. LB vai aparecer Ladybug, HB ele vai aparecer Honeybee. Nesse Honeybee aqui, nessa aba aqui, Visualize, ó, ele tem um negócio aqui que chama Check Versions. Eu vou colocar ele aqui e ele vai procurar as versões. É aquela história. Esse programa aqui, ele está lendo outros programas que foram instalados na minha máquina e está me dando uma interface que é mais interessante, que tem mais recursos paramétricos para utilizar ela. Se esse aqui, HB Check Version, eu vou chegar aqui e botar uns painéis aqui para ver o que é que está acontecendo. Então ele me deu aqui a versão do Ladybug Tudo Grasshopper, ele está aqui 1.8.15. Ok, tem alguma correção dessa versão. Ele está rodando um Python 3.10, ok. O Radiance ele instalou, aqui o Radiance, e ele está me dando aqui qual é a versão. É a versão certinha que ele vai precisar usar. Esse instalador dá isso para a gente de graça. O OpenStudio ele vai me dizer aqui 3.7 ponto alguma coisa aqui. Ele está na versão que funciona para esse negócio. E o Energy Plus ele vai me dar a versão também dele, 23.2.0, alguma coisa aqui, né? Se isso aqui está rodando, ele está funcionando. Tem outro elemento ali que eu boto, esse de configurações, ele vai me mostrar onde é que estão os programas instalados exatamente na máquina, mas se o outro está rodando, isso aqui também está. Eu tenho aqui dentro dessa pasta C, Program Files, Ladybug Tools Python, Python exe, e aqui ele vai mostrar cada um desses pacotes, onde é que eles foram instalados, ó. OpenStudio.bin, Energy Plus, onde é que ele está? Ele é instalado junto com o OpenStudio. Está aqui algumas bibliotecas. Então, se isso aqui está tudo rodando, as coisas vão estar funcionando corretamente aqui. Bom, primeiro componente que eu queria mostrar para vocês, seguindo o guia, ó, ele vai estar bem próximo da imagem que está nesse guia. Aqui ele está do lado esquerdo dessa tabela, o outro ele vai estar no meio, mas o nome dele é esse aqui, é o TCI. Vai conversar sobre o que é isso daqui, desse UTCI. Então ele está em Ladybug, Analyze Data, e eu tenho aqui Ladybug UTCI Comfort. Todo dia no noticiário, ou no site da internet, a gente vai ver a umidade, a temperatura e um negócio chamado sensação térmica. Sensação térmica é uma relação da umidade, velocidade do vento, alguns parâmetros que você tem. Numa mesma temperatura, dependendo da umidade, você pode estar sentindo mais ou menos calor, mais ou menos frio. Uma sensação um pouco diferente da temperatura em relação à umidade ou a outros fatores, ao vento, a umas coisas assim. O TCI é o Universal Thermal Climate Index. Ele é uma das maneiras de se calcular essa sensação térmica. Existem várias maneiras para se calcular. Algumas só funcionavam para a zona temperada, algumas outras funcionavam só para a zona tropical. E esse é um modelo que ele é o mais aceito, ele é o mais calculado e ele funciona para qualquer lugar do mundo. Ele vai funcionar em qualquer lugar do mundo. Ele vai me dar aqui o TCI que vai sair daqui. Ele vai ser a sensação térmica do modelo. Mas assim, eu quero. Bom, ele tem essa coisa, tem toda uma matemática aqui dentro. Eles botaram um bocado de conta aqui para fazer. Como é que ele vai botar essas saídas todas desse objeto. Tem toda essa conta que é feita aqui dentro. E aqui eu tenho os elementos de entrada do Ladybug. Esses plugins, eles têm uma convenção na nomenclatura das entradas dele. Se uma entrada começa com underline, significa que ela é necessária. Você precisa colocar esse elemento para funcionar. Se ela termina com underline, ela é opcional. Você não precisa dela para rodar o programa.
Se ela começa e termina, ela quer dizer que é uma variável de entrada importante, mas ela não é essencial. Ela começa porque ela é importante. As que começam com underline, sem elas o plugin não roda, ele vai dar um erro. As que terminam, elas são opcionais, se você quiser detalhar mais a sua nomenclatura. E as que começam e terminam, elas também são opcionais. Elas terminam aqui, elas são opcionais. Mas ele usa um underline na frente para dizer que ela é importante. É basicamente isso. É uma coisa que você deveria colocar. Então, aqui nesse elemento, eu só tenho três entradas que são indispensáveis para eu rodar esse componente. Uma é essa daqui, é a temperatura do ar. A outra é a umidade relativa. E a terceira que a gente vai falar por último é um negócio que ele chama de run, né? De rodar a conta. Né? Essa sempre vai ser importante. Então, eu vou preencher essas duas primeiro para a gente vai entender. Você pegar uma série de outros componentes, outros cálculos do Ladybug, ele vai trabalhar com essa convenção. Se tem um underline na frente e não tem atrás, se eu não colocar, ele não roda. Se tem nos dois, é uma coisa importante, eu deveria prestar atenção para ter maior precisão na minha análise, se eu tiver elementos para chegar nessa conclusão mesmo dessa análise. Eu vou criar um slider aqui com atalho, ó. Eu vou botar aqui de -10, não é no Brasil, né? Isso aqui. E vou botar aqui, sei lá, 50, que é Cuiabá ou coisa parecida. Certo? Alguns lugares assim bem quentes. Então vamos lá. Coloquei isso daqui. Não aconteceu nada. Eu vou pegar aqui uma umidade. Eu vou botar aqui de 20%, que é seco de doer na alma. E vou botar aqui 90%. E vou botar aqui na umidade relativa do ar. Certo. Dos meus sliders obrigatórios, só está faltando um, que é o run. O run é o seguinte. Algumas das contas que você faz com esse simulador, elas são computacionalmente pesadas. E o run, na verdade, ele vai esperar eu dar um comando para rodar esse cálculo. Esse daqui não, que eu estou só com dois valores e tal. Mas em algumas situações, se eu estivesse pegando aqui um dado, calcular a sensação térmica, né? Ou o TCI, que é duas maneiras de calcular a sensação térmica, para todas as horas de todos os dias do ano para Salvador e pegar uma tabela que eu tenha a temperatura do ar de hora em hora e a umidade relativa do ar de hora em hora e for calcular isso daqui, for passar, aí ele vai começar a ficar pesado, que eu vou passar muito dado para ele calcular. Isso aqui vai ser rápido. E por isso ele tem um run. O run você liga e desliga com um negocinho aqui que chama nem é exatamente esse aqui, mas eu vou mostrar que a gente tem um toggle aqui, ó. Um negócio aqui que chama Boolean Toggle, ó. Eu cliquei aqui, ele ficou verdadeiro. Eu cliquei duas vezes de novo aqui, ele ficou falso. É um verdadeiro e falso. Né? Esse daqui, ó, se a gente parar o mouse aqui, ó, ajuste para verdadeiro para o componente rodar, ó. A dica que é um parâmetro booleano, é um verdadeiro e falso. E ele não tem, ele está vazio, ele não recebeu nada. Eu vou pegar esse toggle e vou colocar ele aqui. Ele ficou cinza aqui para mim, porque eu preenchi todos os elementos obrigatórios. Tá? Esse daqui eu preenchi, porque não começa com underline, mas não termina. Esse eu não preenchi, ele começa e termina. Esse eu preenchi também, porque ele começa, mas não termina, que é obrigatório. E esse aqui eu preenchi também. Mas não está saindo nada do lado de cá ainda. Porque o meu... Esse daqui, porque ele está marcado como falso. Se eu clico ele como verdadeiro, ó, ele botou com -10 com 20% de umidade, minha sensação térmica vai ser de -10 mesmo. Né? Eu vou botar aqui, mexer nele um pouquinho, ele vai alterar, botar uma coisa aqui de 28, tá? Um pouquinho para o calor mais. Ele está aqui, como minha umidade está muito baixa, ó, ele está me dando aqui um pouco menos. Se eu aumentar demais minha umidade, ó,
ele vai começar a me dar valores acima daquela temperatura, né? Dentro de um cálculo que ele está fazendo. Ele está rodando só porque isso aqui está ajustado como verdadeiro, esse boolean toggle. Se eu tirar ele daqui, ó, parou de rodar. Não está me dando mais resultado nenhum aqui do lado. Cliquei aqui duas vezes, ele roda. Então, vários componentes do Ladybug, dessa simulação, ele vai ter um botão de Run. Ele vai ter uma entrada de Run. E a gente vai colocar um negócio desse aqui para rodar e vai clicar para verdadeiro ou para falso, né? Para ele alterar isso daqui. Às vezes isso aqui dava uns problemas, porque você pegava o seu arquivo, trabalhava com ele, depois você fechava, desligava o computador, no outro dia você abria e você deixou tudo como true. Aí quando você abre o seu arquivo, na hora que você está abrindo, ele está carregando ainda o plugin e tal, ele começa a rodar toda a simulação ao mesmo tempo. É porque você deixou tudo como true. Então tinha uma época que você, antes de, é, antes de desligar, você ia ter que botar todo mundo para falso, aí salvava o arquivo e desligava. E aí foi por isso que eles inventaram um negócio aqui no Ladybug Tools, ó, que fica aqui em extra, e que ele chama LB False Start Toggle. O que é que ele funciona? Eu ponho ele aqui para verdadeiro e coloco ele para cá. Mas se eu fechar e abrir esse meu programa, ele é o false start. O que quer dizer com isso? Toda vez que você iniciar o arquivo, ele vai ser ajustado para falso automaticamente. Eu cheguei aqui, salvei meu arquivo, exemplo. Vou salvar ele aqui na área de trabalho mesmo, ok. Salvei ele aqui. Vim aqui em cima, ó, e fechei esses bichinhos. Não precisa salvar não. E vou abrir ele de novo, porque ele está Ladybug exemplo. Vou abrir ele aqui e ele está marcado como falso. Ele já começa como falso. Ele está verdadeiro, salvei. Aqui, fechei ele de novo. Abri ele aqui novamente, ó. Isso daqui ajuda. Para esse exemplo não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou ter que entrar aqui e clicar ele como verdadeiro de novo. Mas para coisas maiores, de você calcular a incidência solar, calcular um elemento maior, isso começa a fazer diferença sim. Então, embora tenha um componente aqui do Rhino padrão, que é esse Boolean Toggle, você clicou nele aqui, ele muda de verdadeiro para falso. É um botão de liga e desliga, né? Ele funciona como botão de liga e desliga. Ele está aqui como falso, eu clico aqui nele, ele fica verdadeiro. Se eu usar esse outro, ele vai funcionar exatamente igual. Troco esse para cá, deixo ele como verdadeiro. Ó, estão os dois verdadeiros aqui. Salvei meu arquivo, fechei e vou abrir ele de novo. E ele vai ficar aqui como... Esse aqui está como falso, esse aqui continua como verdadeiro. A diferença desses dois é esse. E no ambiente do Ladybug vale a pena, em vez de eu pegar esse toggle aqui, eu posso digitar LB False Start Toggle, está aqui ele. Ele vai estar aqui, ou vou estar com ele aqui nessa aba de extras, né? Bom, então isso daqui é isso. Ele é uma conta, por dentro está rolando uma estatística matemática, e aqui eu vou ter, ó, em conforto, ó, eu vou ter algum estresse térmico, se ele tiver com valor de zero, e eu vou ter no thermal stress, é isso mais ou menos que ele vai, baseado nessas contas que ele fez aqui. A condição, ele vai me dar aqui uma condição que vai ser zero, menos 1. Esse aqui ele me dá uma resposta diferente. Frio, neutro ou quente. Ele vai ter algumas categorias, aqui basicamente, que ele vai me dar, categoria que ele vai me dar, aqui ele vai já detalhar essas coisas, ó. Frio extremo, frio muito forte, frio forte,
frio moderado, um pouco frio. E aqui ele vai me dar. Isso aqui é uma razão direta das temperaturas que ele chegou, que esse elemento chega na conclusão, né? Se ele tiver menor que menos 40 graus Celsius. Agora, isso aqui não leva em consideração algumas coisas, né? Que pessoas sentem o frio de maneira diferente. Quando você vai, quando você vai dar uma notícia, dar uma informação sobre o clima, essa coisa é meio genérica. Agora, todo mundo já trabalhou no escritório que tinha uma briga porque tinha gente que queria que aumentasse o ar-condicionado e tinha gente que diminuísse. É uma briga clássica de todos os escritórios. Todo mundo que já trabalhou em escritório já passou por isso. E tem outras maneiras de você avaliar esse conforto. Estou criando aqui qualquer coisa de valores com cada decimais. Essas são outras variáveis que tem aqui, na velocidade do vento e tal. E aqui você tem outras formas de medir o conforto térmico. Esse tem um que chama PMV, ele tem uma calculadora da Universidade de Berkeley, alguns artigos sobre PMV. Ele é Predicted Mean Volt. Esse daqui já é estatístico, sabe? Ele pegou uma série de indivíduos e foi calcular se as pessoas estavam sentindo frio ou calor, baseado em alguns ambientes. Era um ambiente controlado de laboratório, a pessoa passava por ali e ele ajustava temperatura, umidade dentro da sala, ele tinha como fazer esse ajuste, que era um ambiente de laboratório. As pessoas que fizeram essa pesquisa. Tem aqui a importância dele sobre como ele é usado na construção civil, como é que ele vai funcionar, como é que se faz a leitura dele. E você tem aqui uma outra base de simulação, que é mais pela estatística, mais pela essa amostra que ele criou, do que por qualquer outro motivo. Então aqui eu tenho o Predicted Mean Volts, ele vai receber a temperatura do ar também, a umidade relativa, e basicamente é isso, de parâmetros obrigatórios. Agora ele pega aqui o tipo de roupa, ó. Ele vai ser um terno de 3 peças, né? Um vestimento aí de 3 peças. Vai estar cheio de roupa. Se você está com meio, você vai estar aqui com um short e uma camiseta, que a gente não ia poder entrar aqui com isso. A gente não está com esse, a gente vai estar em um lugar entre 1,5 e 0 é sem roupa nenhuma. Como é que vai estar a sensação térmica quanto a isso? Eu vou poder colocar aqui, pegar minha temperatura aqui também, pegar minha umidade, colocar aqui e colocar alguma coisa aqui para ele rodar. Clico aqui, ele vai rodar e ele vai dar alguns valores aqui, ó. Uma outra escala com frio, um pouco frio, uma escala parecida com aquela, ó. Vai de -3 a 3 e ele vai tendo uma gradação para isso. Essa simulação também é interessante. Ele vai te dar também alguns elementos para você medir o conforto, tá? Nessas histórias daqui. E vão ter uma série de outros dados de análise, né? Tem um que é dos mais novos que foram feitos, deixa eu ver de quando é esse daqui. Esse daqui que é uma coisa que Adaptive Comfort. Esse método daqui, ele parte de uma diferença que você tem em conforto quando você está querendo estabelecer o conforto baseado em temperatura, temperatura dentro do ambiente, temperatura fora do ambiente, e você vê, você tem aqui nessa linha mais escura os valores que foram preditos em laboratório e no azul mais claro os valores que foram medidos no ambiente. Eu criei um algoritmo daquele, alguém criou um algoritmo e quer testar. Ele vai fazer uma conta e vai dizer se tem ou não tem conforto naquele ambiente. Ele está falando aqui de um ambiente com ar-condicionado, as coisas estão muito próximas do que está predito em laboratório. O ar-condicionado é realmente você estabelecer um controle na temperatura. Você tem uma temperatura fora, uma temperatura dentro, e aí você vai ter
uma previsão desse conforto vai estar parecida, né, com o que foi medido. E para ambientes ventilados, naturalmente ventilados, que é uma coisa que a gente tem se pedido, né, de você ter o conforto térmico com ventilação natural e tal, é um interesse da sociedade que você consuma menos energia, pelo menos de grande parte da sociedade, que você evite certos gastos energéticos, isso eventualmente tem a ver com mudanças climáticas, com outro tipo de coisa. Boa parte da sociedade entende que essas coisas acontecem assim, e a maior parte da comunidade científica entende que essas coisas estão acontecendo dessa maneira, vão pedir para a gente também pensar em ventilação natural, sempre que isso for possível. E ele mostra que a diferença era muito grande, ó, do que você observou na realidade, em termos de conforto térmico, do que foi predito em laboratório. E aí, uma série de pesquisadores foi criar esse Adaptative Comfort Model, esse modelo adaptativo, que ele vai levar em consideração a ventilação natural. E é uma conta completamente diferente. Os três modelos de calcular esse tipo de coisa são interessantes, mas eles dão resultados eventualmente diferentes. Esse aqui eu não lembro de quando mas acho que ele é dos anos 2000, esse desenvolvimento. 2004 ele foi padronizado, ele entrou nesse padrão. 2000, talvez seja no final dos anos 90, 98. Ele foi desenvolvido em 98. Ele é uma coisa que é relativamente recente, né? E ele entrou em 2004, ele foi entrar em normas mais amplas e tal, foi normatizado. Ainda tem discussão em cima do tema, bastante discussão. Então, se você vai usar um negócio desse daqui, você vai usar ele para ambientes com ar-condicionado. Se você está querendo uma ventilação natural, você tem um outro elemento aqui que você vai usar. A temperatura externa, a temperatura interna do ambiente, a velocidade do ar e parâmetros de adaptação. É basicamente a temperatura interna e externa, que ele está usando essa diferença daqui de temperatura interna e externa, que ele vai usar para medir esse elemento. E ele é a mesma coisa, ó. Eu tenho a gente tem que se acostumar, nesse primeiro momento, a entender que essa variável aqui é obrigatória, que essa variável aqui é obrigatória, que essas duas são muito importantes, são consideradas muito importantes no cálculo, que essa daqui é opcional e que essa daqui também é obrigatória e que ela é um desses elementos daqui, ó. Esse aqui de preferência é esse Ladybug False Start Toggle. Esse daqui que está no começo é esse que vai ter que entrar aqui. E a gente vai ter que ter dois valores de temperatura aqui. Não, tá certo. Ó, Itana está aqui me perguntando se a gente pegar um trecho da cidade, se a gente consegue adaptar essas coisas. Consegue. É, desse conjunto, se a gente conseguiria aplicar um cálculo para um trecho da cidade para um conforto externo. Consegue. Você tem aqui um outdoor comfort, indoor solo, outdoor, fora, né? Indoor dentro de uma construção, fora de uma construção. E você tem deixa eu ver, ele não instalou aqui o Dragonfly, né? Certo. Hum, tá. Tá. Ó, Itana está aqui me perguntando se ela está fazendo um loteamento, ela tem implantação, sistema viário e tal, como é que ela fazia para colocar isso no loteamento? Dependendo do que você vai fazer, tem vários passos para a gente fazer isso daqui. As análises vão ficando mais complexas. Assim. Eu não instalei aqui, nesse instalador ele não tem o Dragonfly, aparentemente. Ele tem o Ladybug, ele tem o Ironbug, ele tem Honeybee Energy. Para você trabalhar, por exemplo, com vento,
no ambiente urbano é aquele outro plugin que é o Dragonfly, que ainda não está nesse pacote que a gente instalou. Agora, a primeira coisa que a gente teria que fazer é chegar, em vez de eu sair chutando os valores de umidade e de temperatura, eu teria que pegar os valores de umidade e temperatura ao longo de um ano, mais ou menos assim, na estação meteorológica mais próxima do lugar que eu estou trabalhando. Aí isso daqui a gente vai ver como é que a gente pega um dado meteorológico de Salvador, como é que a gente faz algumas análises de ensolejamento, faz gráfico de vento, faz algumas coisas assim mais gerais. Vento é um negócio de radiação solar, vai ver algumas coisas assim nessa sequência. É, eu gostaria, não sei se a gente vai ter tempo, se vai dar para ver, porque assim, esses plugins você tem que, na minha opinião, estudei pelo material mesmo, pelas coisas que eu vi na internet e tal, tem que começar pelo Ladybug, depois tem que ir para o Honeybee. Se você querer começar pelo Honeybee, fica muito complicado, assim, fica muito difícil de chegar num resultado legal. Aqui você tem coisas que são mais simples, são simulações mais simples, e você tem ideias mais gerais de como as coisas funcionam. Aqui no Ladybug eu não consigo dizer se minha parede é de alvenaria, ou se é uma parede de concreto, ou se é uma parede de madeira. Eu não consigo colocar se minha cobertura é uma laje, é um telhado cerâmico. Eu não consigo chegar nesse nível de detalhe. Mas eu consigo entender algumas coisas sobre o ambiente. O modelo do Honeybee, ele vai ser mais completo para isso daí. Mas, assim, na minha opinião, é um pouco mais. é, Se você não estiver bem acostumado a trabalhar com o básico do Ladybug e ir direto para o Honeybee, eu acho que o aprendizado fica mais difícil. Então, eu gostaria de mostrar, nem que fosse só para mostrar o Honeybee como funciona, como é que o modelo dele funciona, mesmo que eu não cobrasse nada não vou cobrar, eu decidi que não vou, vamos fazer uma coisa aqui no Ladybug para se acostumar com a interface, mas gostaria de mostrar como é que é o modelo do Honeybee, como é que ele é gerado, algumas coisas que dá para fazer, nem que seja uma aula só teórica mesmo, sem ninguém participar. Aí então me perguntou aqui se a gente vai ver o Honeybee na aula. Eu gostaria de mostrar, preparar um material para mostrar como é que funciona, como é que essas coisas funcionam. Vocês fazem perguntas, a gente tenta. Não conheço tudo do programa, né? Sei fazer umas análises de alguma forma que são interessantes, que dão respostas interessantes sobre abertura, sobre algum funcionamento, mas aí vamos ver para não. Pode embolar um pouquinho, não sei. Aqui também tem bastante coisa nesse programa. Talvez dê para mostrar alguma coisa, fazer um quarto só com a janela e rodar para ver o que é que acontece, né? É, de repente enfim, podia pegar isso como trabalho, e tal. Acho que é um trabalho simples, foi um elemento só. Pode discutir aí se vocês querem fazer um trabalho um pouco mais prático, um pouco mais querem mais práticos, né? A gente conversa sobre essas coisas. Mas assim, é, a ideia disso daqui é o seguinte: eu queria mostrar que tem vários algoritmos que dão resultados parecidos. Alguns vão funcionar mais para algumas situações, outros vão funcionar mais para outras situações. Agora, enfim, tem uns bem curiosos, coisas curiosas que você pode fazer. Antigamente tinha uma seção de fotovoltaico aqui no Ladybug mesmo. Agora acho que ele mudou para algum lugar. Acho que para cá. Thermal Map, Construction, Basic Properties. Ah, não, isso aqui é para a construção do modelo. É, Pelo que eu tinha entendido, esses programinhas que já vêm prontos nas duas extensões, no hum. Honeybee e no Ladybug, seria mais teórico, né? E Não, esses a gente nem precisa lembrar que eles existem. A gente só precisa saber o que, que, que ele faz para ver se dá é, certo. na verdade, a gente pode trabalhar só com essa interface e esquecer que os outros programas foram instalados.
Antigamente a gente não conseguia fazer isso porque só tinha aquele jeito difícil de instalar, que a gente tinha que, sei lá, instalar uma série de outros programas para as coisas acontecerem aqui dentro. Agora não, a gente consegue trabalhar com eles sem se preocupar muito com o que esses programas estão fazendo. É esse componente aqui que está calculando para mim. Tem componentes que funcionam independente daqueles outros programas. Agora, as análises mais criteriosas mesmo, eles estão sendo feitas com aquela comunicação. A gente nem enxerga, nem vê a cara do programa. A gente só vê essa cara daqui e vê como é que as coisas funcionam a partir disso daqui, né? Desses elementos. Mas são todas simulações do professor. São todos de simulação, é. E são todos da área de conforto, de alguma maneira, isso aqui. Você faz projeto de ar-condicionado aqui, faz projeto de próprio conforto mesmo, de incidência solar. Então, ele acaba afastando a gente um pouco da programação, né? Porque a programação que é difícil pra gente. Por exemplo, na primeira disciplina a gente se bateu muito para fazer Sim, planos, sabe? sim. Aí, pelo que eu enxerguei aqui, essas simulações elas já estão pré-prontas, a gente imputa dados É, e extrai informações. Então, é, afasta um pouco a gente da modelagem, né? Modelagem não, que eu digo, daquela parte de da programação. programação, no sentido Tem alguma coisa ou outra que a gente. Vou mostrar aqui. Ana estava me perguntando aqui se é menos programação, né? Essa disciplina. De fato, eu acho que sim, ela vai ser menos programação. Agora tem uns. Bom, os algoritmos estão todos aqui, né? Esse daqui ele tá. Esse aqui eu atualizei já para a versão mais nova. É, aqui tem uma parte de mostrar, bacana arquivo TW, a variação inicial dos arquivos. Ó. Esse daqui eu vou, na verdade, eu vou chegar num site que tem informações meteorológicas do mundo inteiro. Eu vou baixar essas informações e aqui eu vou jogar nesse componente daqui. E aqui ele vai me dar, vou criar essa sequência daqui, né? Tal. Essa daqui de cima é só para acessar o site, é um jeito fácil. E aqui ele baixou um arquivo que chama EPW, que é um arquivo do Energy Plus, né? Daquele programa. Mas é um arquivo que ele vai me dar a localização, as coordenadas geográficas de onde é que aquilo foi medido, a temperatura, a temperatura do ponto de orvalho, né, a dry bulb temperature, é a temperatura mesmo que está medida, né, que a gente chama de temperatura de bulbo seco, que na hora de medir eles tiram a umidade do entorno do termômetro para medir, é um critério técnico, mas a temperatura, ele me dá o ponto de condensação, que vai estar naquela temperatura, a unidade relativa, a velocidade do ar, a direção do ar, é, a radiação solar, esse RAD aqui são todos dados de radiação solar, a cobertura de nuvens do céu, isso foi medido para cada estação meteorológica dessa rede daqui durante todas as horas de alguns anos. E eles calculam, esse arquivo ele tem um ano que é meio que um ano padrão para aquela região. Um ano que seria médio, né? Para aquelas histórias. A gente trabalha em cima desses dados. É, enfim, aí, sei lá, se a gente está tendo uma mudança de temperatura, né? Em média, a temperatura do mundo subiu 1 grau nos últimos não sei quantos anos, tal, segundo pesquisas. Mas como essas coisas ainda estão meio que. Bom, se as coisas estiverem mudando, eles vão ter que refazer esses arquivos de alguma maneira, pegar os anos mais recentes, cortar os anos mais antigos e tal. Mas em cima desses arquivos aqui, a gente consegue fazer um bocado de coisa. Ó. Bom, aqui peguei duas cidades aqui de exemplo, peguei dois dados e deixei aqui. Gráfico de temperatura, gráficos mensais. Ó. Como é que você faz? Pega um componente que gera um gráfico, coloca uma temperatura nele, ele vai gerar uma série de gráficos aqui para a gente, de mais de um elemento desse. Esses gráficos, eles estão hora a hora, aqui é a temperatura, e aqui são os meses do ano, e ele está indo de hora em hora, na verdade, esse gráfico daqui. Então, uma série de gráficos você consegue fazer com esse daqui, e gráficos mensais, gráficos que eles são mensais, esse aqui são por hora ano,
tem todo o caminho aqui que foram pegos os elementos, tá? Esse daqui, aqui tem alguma configuração de, ele tem muita configuraçãozinha. Tem pouca programação, mas tem muita configuração para você fazer. E ele aqui vai gerar elementos de gráfico para a gente, né? Rosa dos ventos, como é que você faz uma rosa dos ventos para a cidade, controlar esse barra aqui de gráfico. Então são essas coisas que a gente consegue fazer, né? A análise de hora de ensolejamento deve ter alguma figura. Não tem nenhuma figura bacana nesse daqui. Complementar. Percurso aparente do Sol. Tem também aqui um outro elemento desse. Não tem muitos gráficos que ele leva, né? Radiação na superfície, deixa eu ver se ele aparece aqui alguma coisa. Também não botei nenhum resultado. Skydome. Isso aqui é radiação solar. Isso aqui é calculado com um dos programas que a gente instalou, se não me engano, o Radiance que ele usa, e aqui ele vai separar os tipos de radiação, e aqui tem um elemento que vai fazer esses cálculos. Agora, se você tem esse cálculo pronto para uma cidade, depois você troca o artigo, você troca o elemento para outra região do planeta, você tem a mesma coisa feita para outra cidade. Você troca os dados de uma estação meteorológica para outra, você tem a coisa feita para outra localidade, né? Para outra situação. Preciso melhorar esse material aqui ainda, tá? Essa parte de otimização aqui, essa aqui geralmente eu mostro também, isso aqui eu mostro e acabo não cobrando. Mas como é que isso aqui ele faz um certo link. Eu peguei aqui, desenhei uma caixinha e coloquei aquele brise que a gente fez na última disciplina. E aqui configura um software de otimização. Ele vai tentar mexer na quantidade de aletas do brise, no tamanho dela e na inclinação, dentro de um critério aqui que eu inventei, para ele testar combinações, ó. E tentar chegar numa combinação que eu tenha mais luz dentro daqui, indireta, e menos luz direta, durante um período assim de um ano, das horas do dia. Para a cidade que eu escolher e tal, eu vou pegar a iluminação direta e a iluminação indireta, tentar maximizar, ser a sala mais iluminada possível, com o mínimo possível de radiação indireta. Aí eu montei um esquema para fazer isso daqui, e esse negócio aqui ele vai rodando e vai achando valores menores, né? Maiores, eu estava maximizando a iluminação indireta. Aqui ele está com 21,07933. Aqui ele baixou um pouquinho. E cada vez que aparece um pico, isso aqui ele fica rodando um tempo, né? É um exemplo que eu fiz para rodar dentro de um tempo de sala de aula, né? Simplifiquei para ele rodar dentro de sala de aula. E ele vai trocando a posição desses elementos aqui. Aí toda vez que ele tem um pico desse, é que ele achou um mínimo, outro ponto. E ele vai aumentando aqui, já está 3.400 e tanto, né? 3.700 e tal. Ele tenta achar um valor de combinação de três variáveis, que é a quantidade de elementos, a inclinação dos elementos, o ângulo e o tamanho da peça. Tudo dentro de algum parâmetro. Não pode ser qualquer tamanho. Não pode fazer um brise de 10 metros, também não pode, né? Deixei ali 50 centímetros, sei lá, no máximo uma coisa assim. E ele foi alterando esses valores. Isso aqui eu mostro como é que roda, quem quiser roda junto. Não cobro essas coisas não. Geralmente é uma coisa mais simples, né? A avaliação do que isso. Bom, mas acho que por hoje é isso que eu queria mostrar para vocês. Não quero entrar na parte da gente baixar os outros dados e começar a mexer o gráfico, que eu acho que vai ficar pesado para hoje. Já tem bastante informação sobre o que é. A disciplina é sobre simulação, mas tem elementos que são comuns a vários métodos de simulação, né? E aí eu vou chamar a atenção de como é que eles funcionam nos outros métodos e tentar fazer uma coisa mais prática dentro dessa área aqui de conforto. Se der para mostrar um pouquinho do Honeybee, pensar num exercício aí
Para a semana que vem eu dou uma alternativa aí para a gente fazer uma coisa bem simplesinha. Montar um modelo, entender como é que monta um modelo, como é que você configura o modelo, o básico mesmo. Depois dá para otimizar, dá para colocar muita informação nesse modelo. Ele está usando um programa muito poderoso por trás. E a interface é essa daqui. Vai ligando a sequência de elementos e vai operando com eles. Né? Mas é tranquilo, bom por mim que é tranquilo. Tá? Vai dar tudo certo. Ok? Oi?